Boa noite a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso debate acadêmico intitulado O Brasil ainda pode crescer ou está perdido? Esta discussão, dividida em 4 partes, tem como objetivo analisar profundamente a trajetória histórica do Brasil, com ênfase na evolução do sistema monetário, nas práticas de corrupção e nas estruturas institucionais que moldaram o país. Nesta primeira parte, abordaremos o período colonial, o Império e os primeiros desafios enfrentados na consolidação do Estado brasileiro, sempre embasados em fontes confiáveis e referências acadêmicas. Temos conosco 2 renomados especialistas. Doutor Otávio Santos, defensor da possibilidade de crescimento do Brasil, enfatizando os elementos de resiliência e potencialidades históricas. Professor Roberto Almeida, crítico da perspectiva otimista, argumentando que os entraves estruturais e a herança histórica de corrupção e desigualdade dificultam a transformação profunda do país. Boa noite a todos. Ao iniciarmos esta discussão, é imperativo reconhecer que o Brasil possui uma história complexa e repleta de contradições. Sim, enfrentamos períodos marcados por intensa corrupção, crises monetárias e políticas excludentes, mas também somos herdeiros de um processo de adaptação e transformação. Autores como Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire demonstraram que, apesar dos desafios, como a influência do sistema colonial e a estruturação desigual do país, existem elementos culturais e institucionais que podem impulsionar o desenvolvimento. O fato de termos transitado de um modelo extrativista para tentativas de modernização, como visto no período imperial, e, mais recentemente, com reformas como o Plano Real, evidencia a capacidade de renovação do nosso sistema. Boa noite e obrigado pela oportunidade. Embora reconheça os pontos levantados, minha análise, amparada em estudos de Caio Prado Júnior e em pesquisas de Fernando Henrique Cardoso, aponta que o Brasil carrega desde suas origens um legado negativo. O sistema colonial implantado por Portugal não só explorava os recursos naturais sem investir no desenvolvimento interno, como também instaurava práticas de concentração de poder que, até hoje, alimentam a corrupção e a desigualdade. Esse padrão, que se manifestou intensamente nos ciclos do açúcar e do ouro e persistiu durante o Império e as repúblicas, gera dúvidas quanto à possibilidade de uma transformação estrutural verdadeira. A herança histórica de práticas clientelistas e a fragilidade das instituições criam um cenário em que o crescimento sustentável parece, em muitos aspectos, comprometido. Vamos iniciar nossa análise a partir do período colonial, etapa fundamental para compreendermos os desafios atuais. Dr. Otávio, como o legado colonial influencia a nossa trajetória? O período colonial foi marcado por um modelo econômico extrativista, em que a metrópole portuguesa impôs estruturas voltadas à extração de riquezas, sem promover o desenvolvimento de um aparato produtivo próprio. Historiadores como Boris Fausto e Luiz Felipe de Alencastro ressaltam que essa dinâmica, embora tenha concentrado a riqueza em poucas mãos, também gerou um processo de mestiçagem e de formação de uma identidade cultural única, que ao longo do tempo se mostrou resiliente. Essa capacidade de adaptação, evidenciada na transformação social e na emergência de novos paradigmas, é um ponto a nosso favor quando pensamos em um futuro de crescimento, pois demonstra que o Brasil pode reinventar suas estruturas aprendendo com os erros do passado. Não posso deixar de enfatizar que a exploração colonial deixou cicatrizes profundas. O sistema de capitanias hereditárias e, posteriormente, os ciclos econômicos do açúcar e do ouro consolidaram uma estrutura de poder que privilegiava uma pequena elite, criando bases para a corrupção e para a exclusão social. Caio Prado Júnior argumenta que o modelo colonial foi responsável pela criação de uma cultura de exploração, onde os interesses pessoais e a concentração de renda foram priorizados em detrimento do desenvolvimento coletivo. Essa lógica, infelizmente, não foi totalmente rompida nas fases posteriores da nossa história, contribuindo para um sistema político e econômico que, até hoje, encontra dificuldades para implementar reformas estruturais significativas. Prosseguindo para o período imperial, quais os elementos que marcaram este ciclo, tanto em termos de avanços quanto de retrocessos? Com a independência em 1822 e o estabelecimento do Império,
o Brasil iniciou um processo de centralização do poder e de tentativa de modernização. Apesar de não estarmos isentos de práticas clientelistas e de corrupção, elementos comuns a muitos estados da época, foram implementadas reformas importantes. A abolição gradual da escravidão, culminando com a Lei Áurea em 1888, é um exemplo emblemático de avanço social, mesmo que o processo tenha sido repleto de contradições. Ademais, o Império criou as bases para o sistema financeiro nacional, ainda que incipiente, o que posteriormente permitiria a evolução para um aparato econômico mais moderno. Historiadores como José Murilo de Carvalho e Roderick J. Barman destacam que o período imperial foi crucial para a formação de instituições e para a introdução de ideias liberais que influenciariam o desenvolvimento econômico e político do país. Embora haja, de fato, avanços pontuais durante o Império, é preciso não ignorar que a modernização foi limitada e favoreceu, sobretudo, os interesses da elite agrária. A centralização do poder contribuiu para uma governança que não priorizou a distribuição equitativa dos recursos, mantendo viva a lógica da exploração. A abolição, por exemplo, ocorreu sem medidas de inclusão social eficazes, deixando um legado de marginalização que se estende até os dias de hoje. A análise de Caio Prado Júnior nos mostra que os mesmos mecanismos que facilitaram a modernização também perpetuaram práticas corruptas e a concentração de poder, o que, de certa forma, configurou o cenário para os problemas estruturais que enfrentamos atualmente. Agora, vamos abordar a evolução do sistema monetário e financeiro brasileiro, seus desafios históricos e a sua influência no cenário atual. Dr. Otávio, poderia iniciar essa discussão? O sistema monetário brasileiro passou por transformações significativas, especialmente após o fim do período imperial. Durante a República, enfrentamos crises graves, como a hiperinflação dos anos 1980 e o desequilíbrio fiscal, que demonstraram as fragilidades de um sistema ainda em formação. A implementação do Plano Real, em 1994, foi um marco decisivo, estabilizando a moeda e restaurando a confiança dos investidores, tanto internos quanto externos. Economistas como José Luiz Oreiro destacam que essa reforma, ao mesmo tempo em que modernizou as estruturas financeiras, evidenciou a capacidade do Brasil de aprender com seus erros e de adotar mecanismos regulatórios mais eficientes. Embora persistam desafios, o aprimoramento institucional e a maior integração com os mercados globais são sinais de que, com a continuidade das reformas e da pressão por transparência, o sistema financeiro brasileiro possui potencial para acompanhar tendências de crescimento sustentável. É inegável que o Plano Real representou um avanço importante ao controlar a inflação e modernizar, ao menos superficialmente, nosso aparato financeiro. Contudo, essa modernização não conseguiu erradicar os problemas históricos. O sistema monetário atual, embora tecnicamente mais robusto, opera dentro de um contexto de desigualdade extrema e de uma cultura política que, historicamente, facilitou a corrupção. A dependência de capitais externos e a vulnerabilidade a crises globais, como a de 2008, evidenciam que os fundamentos estruturais permanecem frágeis. Pesquisas do Instituto Brasileiro de Economia, IBRE, apontam que, sem uma reforma profunda que ataque as raízes da concentração de renda e do clientelismo, o sistema financeiro continuará a reproduzir os desequilíbrios do passado, comprometendo o desenvolvimento de longo prazo. Encerrando nossa primeira parte, vamos discutir brevemente o papel das instituições e das reformas políticas na tentativa de romper com os entraves históricos, especialmente no que diz respeito à corrupção e à eficiência administrativa. Dr. Otávio, sua visão? Nas últimas décadas, especialmente após a redemocratização do país, testemunhamos um fortalecimento importante das instituições de controle e fiscalização. Órgãos como o Tribunal de Contas da União, TCU, e a Controladoria Geral da União, CGU, aliados a um judiciário mais atuante, têm sido fundamentais para a promoção da transparência e para o combate a práticas corruptas. Autores como Luiz Werneck Viana e Flávio Dino apontam que esse movimento institucional, impulsionado também pela mobilização da sociedade civil, criou as condições para um ambiente onde reformas podem ser implementadas. Embora o caminho seja árduo, acredito que essas mudanças indicam uma abertura para que o Brasil, aprendendo com os erros do passado, construa um futuro mais justo e eficiente.
Embora reconheça os avanços institucionais, é preciso admitir que o fenômeno da corrupção se enraizou profundamente ao longo da história brasileira. A concentração de poder, iniciada no período colonial, perpetuou práticas clientelistas e de favorecimento que, mesmo diante de reformas, continuam a afetar a administração pública e a distribuição dos recursos. Fernando Henrique Cardoso e outros estudiosos enfatizam que a burocracia, muitas vezes opaca e ineficiente, permite que comportamentos corruptos se adaptem e persistam. Portanto, apesar das tentativas de modernização, as reformas institucionais ainda não lograram romper com um legado que compromete a credibilidade e a funcionalidade do Estado brasileiro. Para concluirmos esta primeira etapa, convido cada um dos senhores a apresentar uma breve síntese dos pontos abordados até aqui. Bom, embora o Brasil tenha sido forjado em meio a estruturas exploratórias e desigualdades históricas, desde o período colonial até os desafios do sistema financeiro contemporâneo, também demonstramos uma notável capacidade de adaptação e de implementação de reformas que apontam para um potencial de crescimento. O fortalecimento das instituições, a aprendizagem com os erros do passado e a mobilização da sociedade civil indicam que, com as mudanças necessárias, o país pode trilhar um caminho de desenvolvimento sustentável e inclusivo. Por outro lado, a análise histórica revela que os problemas estruturais, a corrupção endêmica, a concentração de poder e as profundas desigualdades têm raízes que remontam à formação do próprio país. Essas barreiras, reforçadas ao longo dos séculos, tornam incerta a possibilidade de uma transformação radical. Sem reformas profundas e um rompimento efetivo com os antigos modelos de gestão e exploração, o otimismo quanto a um crescimento sustentável deve ser encarado com extrema cautela. Agradecemos imensamente as contribuições de ambos. Nesta primeira parte, estabelecemos as bases históricas e estruturais que ajudarão a embasar as discussões futuras sobre os caminhos possíveis para o Brasil. Convidamos nossos espectadores a refletirem sobre os pontos apresentados e a acompanharem as próximas partes, onde aprofundaremos temas relativos à economia, ao sistema político e às perspectivas para o futuro. Muito obrigado a todos e até a próxima etapa do nosso debate. Entramos agora na segunda etapa do nosso debate, onde aprofundaremos a discussão sobre as políticas econômicas, o papel do Estado e os desafios estruturais que moldam o cenário atual do Brasil. Nesta parte, nossos debatedores se dedicarão a uma análise detalhada dos mecanismos econômicos, das reformas implementadas e dos entraves que ainda persistem. Lembramos que, embora o tom seja mais caloroso e apaixonado, nosso compromisso com a argumentação fundamentada e o respeito mútuo permanece inabalável. Convido os senhores doutor Otávio Santos e professor Roberto Almeida a iniciarem seus posicionamentos. É imprescindível reconhecer que, mesmo diante de uma trajetória histórica marcada por desafios, o Brasil tem demonstrado, em diversas ocasiões, a capacidade de se reinventar e superar crises econômicas profundas. A implementação do Plano Real, por exemplo, não foi apenas uma manobra emergencial, mas uma reforma estrutural que restaurou a confiança dos agentes econômicos, tanto nacionais quanto internacionais. Essa transformação, acompanhada por políticas de modernização e abertura de mercados, permitiu um avanço significativo na estabilidade macroeconômica, elemento fundamental para atrair investimentos e fomentar o crescimento sustentável. Ademais, é importante destacar que as reformas recentes no sistema tributário e na administração pública apontam para uma tentativa genuína de corrigir distorções históricas. Quando analisamos as estratégias de crescimento adotadas em outras nações emergentes, é possível perceber que o Brasil tem potencial para trilhar um caminho similar, desde que continue investindo em infraestrutura, educação e tecnologia. Nossa trajetória econômica não é uma sentença de infortúnio, mas sim um convite à inovação e à superação de desafios estruturais. Embora eu reconheça os avanços momentâneos como o Plano Real, é impossível ignorar que tais medidas foram paliativas e não erradicaram as raízes dos problemas econômicos que assolam o Brasil há séculos. Nossa economia, historicamente moldada por ciclos de exploração e má distribuição de renda, permanece vulnerável às crises globais e às ineficiências internas.
Quando se fala em reformas estruturais, é fundamental entender que a superficialidade das mudanças não combate a corrupção sistêmica nem altera a concentração de poder. As iniciativas recentes, embora bem intencionadas, não rompem com o legado de um modelo econômico que favorece uma elite restrita e perpétua a desigualdade. As tentativas de modernização parecem mais um paliativo do que uma transformação profunda, o que me leva a questionar: como podemos esperar um crescimento robusto se as bases estruturais permanecem tão frágeis e desiguais? Permitam-me enfatizar que o papel do Estado, historicamente criticado, vem passando por uma significativa reconfiguração. Não se trata de uma intervenção estatal exagerada, mas sim de um Estado que aprende com seus erros e se moderniza. A criação de órgãos de fiscalização mais eficientes, a digitalização de processos e a transparência nos gastos públicos demonstram uma mudança de paradigma que não pode ser ignorada. A experiência internacional nos mostra que estados que conseguiram superar legados de má gestão e corrupção investiram pesadamente em reformas institucionais e em parcerias público-privadas. O Brasil, apesar dos tropeços, tem trilhado esse caminho com medidas que fortalecem a governança e estimulam a competitividade. É preciso reconhecer que, ao modernizar o aparato estatal, estamos não apenas corrigindo falhas históricas, mas também preparando o terreno para um desenvolvimento econômico mais justo e sustentável. Com todo o bom respeito, essa visão é demasiadamente otimista e, em minha convicção, ingênua. Embora o Estado tenha promovido algumas modernizações, o que observamos é uma mudança de fachada que não alcança a essência do problema. A burocracia, a ineficiência e a corrupção estão enraizadas em nossa cultura política e administrativa. Traços que remontam aos tempos coloniais e que se perpetuam de forma quase sistêmica. As reformas estruturais, anunciadas nos últimos anos, muitas vezes esbarram em interesses estabelecidos e em um sistema de patronagem que resiste a mudanças profundas. A tentativa de modernizar o aparato estatal esbarra, na prática, na incapacidade de romper com uma estrutura de poder que se beneficia da obscuridade dos processos. Portanto, mesmo que as medidas pareçam avançadas no papel, a realidade mostra que o Estado ainda luta contra um legado de práticas arcaicas e corruptas que comprometem qualquer expectativa de crescimento robusto. Vamos direcionar nossa atenção para setores cruciais como infraestrutura e educação, que são os alicerces para o desenvolvimento de qualquer nação. Investimentos massivos em infraestrutura, desde a modernização dos transportes até a ampliação do acesso à internet, são fundamentais para conectar o país e estimular a economia. Dados do Banco Mundial e estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, corroboram que melhorias nesse setor têm efeitos multiplicadores sobre a atividade econômica. Quanto à educação, não podemos subestimar o potencial transformador de políticas que priorizem a capacitação e a inclusão. Países que investiram consistentemente em capital humano experimentaram saltos significativos em produtividade e inovação. Assim, ao direcionar recursos e reformular nossos sistemas educacionais e de infraestrutura, o Brasil não apenas se moderniza, mas também constrói uma base sólida para o crescimento a longo prazo. É louvável a ideia de investir em infraestrutura e educação, mas devemos encarar a dura realidade. A má gestão dos recursos públicos e a corrupção comprometem a eficácia de tais investimentos. Historiadores e economistas, como Fernando Henrique Cardoso, já evidenciaram como recursos destinados a setores essenciais muitas vezes acabam desviados ou mal aplicados, agravando as disparidades regionais e sociais. A promessa de que investimentos em infraestrutura e educação levarão a um desenvolvimento sustentável é, em muitos casos, obscurecida pela realidade de um sistema que falha em garantir que os recursos cheguem a quem realmente precisa. A falta de transparência, os contratos superfaturados e a ausência de uma gestão efetiva colocam em xeque a possibilidade de uma transformação real, reforçando a ideia de que, sem uma mudança profunda na cultura administrativa, essas iniciativas podem ser meramente simbólicas. Não podemos, de forma alguma, minimizar os desafios impostos pela desigualdade e pela corrupção. Entretanto, é justamente essa luta que evidencia a resiliência e a capacidade de mobilização da sociedade brasileira. Iniciativas da sociedade civil, aliadas a uma imprensa crítica e a órgãos de controle cada vez mais atuantes, têm forjado um ambiente de pressão por reformas e por maior accountability. Quando olhamos para exemplos internacionais, vemos que a superação de legados de corrupção
e desigualdade é possível com um esforço conjunto e a implementação de mecanismos de transparência. O Brasil, com sua juventude engajada e sua tradição de mobilização social, como visto em movimentos que exigiram a Operação Lava Jato, está trilhando o caminho para uma renovação ética e administrativa. Essa transformação, embora árdua, é o alicerce de um futuro onde o crescimento é uma possibilidade concreta. É precisamente na menção à mobilização social que encontro um ponto crucial. A indignação coletiva é, de fato, um sinal de que o povo não aceita mais as injustiças e a impunidade. Contudo, essa mesma indignação revela a gravidade dos problemas que insistem em assombrar nossa trajetória. A corrupção não é um fenômeno isolado, mas sim uma manifestação de um sistema que, há séculos, privilegia interesses particulares em detrimento do bem comum. A despeito dos esforços de mobilização, a realidade mostra que as mudanças são lentas e insuficientes. A persistência de escândalos, a dificuldade em punir os verdadeiros responsáveis e a resistência dos poderes estabelecidos indicam que a luta contra a desigualdade e a corrupção é, na prática, um combate desigual. Sem uma reforma profunda e transformadora, a esperança de que esses problemas sejam superados permanece distante, e o crescimento sustentável se torna, no mínimo, uma perspectiva incerta. Para concluir esta segunda parte do debate, peço que cada um dos senhores resuma suas principais colocações sobre os desafios econômicos e o papel das políticas públicas no futuro do Brasil. Apesar dos obstáculos históricos e dos desafios atuais, acredito firmemente que o Brasil possui potencial para romper com antigos paradigmas por meio de reformas profundas, investimentos estratégicos em infraestrutura e educação, e uma mobilização social que exige transparência e eficiência. A trajetória de superação demonstrada por diversos países emergentes nos dá um caminho a seguir, e o nosso país não é exceção. Reitero que, embora existam iniciativas pontuais de modernização, os desafios estruturais, a corrupção endêmica, a má gestão e a persistente desigualdade ainda comprometem as expectativas de um crescimento robusto. Sem uma transformação radical na cultura política e administrativa, os esforços atuais podem ser apenas paliativos que mascaram problemas profundos. O caminho para o desenvolvimento sustentável passa por uma ruptura genuína com o legado histórico que perpetua essas falhas. Chegamos à terceira etapa do nosso debate. Nesta rodada, vamos conversar sobre as transformações políticas e as reformas que podem moldar o futuro do Brasil. Vamos deixar a formalidade de lado, mas sem perder a profundidade e a clareza, e buscar argumentos que fogem do óbvio, aqueles que raramente são ensinados nas salas de aula. Então, vamos nessa. Olha, a gente não pode ignorar que a internet e as redes sociais mudaram o jogo. Hoje as pessoas têm acesso a informações de forma instantânea, e isso pode ser uma ferramenta poderosa para fiscalizar os governantes. Não é só uma questão de curtidas ou memes, é uma nova forma de participação. Temos movimentos que, mesmo sem todos os recursos das grandes campanhas, conseguem mobilizar e pressionar por mudanças reais. Essa descentralização da informação pode sim contribuir para uma renovação política. Eu concordo que a tecnologia tem seu valor, mas vamos com calma. Não é só ligar o celular e esperar que a mudança aconteça. O que vemos hoje é uma ilusão digital. A ideia de que a participação online substitui uma reforma estrutural profunda. A verdade é que a política brasileira está enraizada em práticas históricas que não se desmantelam com uma hashtag. Enquanto a massa se empolga com o digital, as engrenagens do poder continuam funcionando de forma obscura, mantendo relações de patronagem e favorecimento que não se dissolvem por curtidas e compartilhamentos. Falando em reforma, os partidos políticos precisam se reinventar. Hoje, o sistema partidário está cheio de descompasso. Muitos partidos sem uma base ideológica sólida e com fins meramente eleitorais. Proponho que a gente pense em modelos de filiação mais flexíveis e, quem sabe, até na adoção de mecanismos de democracia direta em certas instâncias, como fóruns populares que realmente reflitam a diversidade do país. Não é só modernizar a máquina, mas repensar a própria estrutura de como a política se organiza. Ah, meu amigo, é aí que a coisa se complica. A ideia de democracia direta é bonita no papel, mas na prática corre o risco de transformar a política em um espetáculo populista, onde decisões complexas são reduzidas a opiniões momentâneas. Além disso,
A crise dos partidos não é um mero descuido. É o resultado de um histórico de práticas clientelistas que se enraizaram profundamente. Propor modelos inovadores exige mais do que uma mudança de rótulo. Demanda uma ruptura com uma tradição que privilegia a conexão pessoal e o favorecimento de elites. E, nesse ponto, temos que reconhecer que, enquanto muitos defendem reformas superficiais, a complexidade da nossa organização política requer uma transformação que vai muito além do que é ensinado nos manuais básicos de ciência política. Não podemos esquecer da burocracia, né? Muitos veem a máquina estatal como um monstro intransponível, mas acredito que a modernização dos processos, com a digitalização e a transparência, pode diminuir essa lentidão. Se a gente consegue simplificar a administração e reduzir as camadas de poder, certamente haverá espaço para um diálogo mais aberto entre governo e sociedade. Há algo que tenho que deixar claro, é que a mudança verdadeira exige coragem para enfrentar estruturas profundamente enraizadas. Enquanto muitos se encantam com soluções tecnológicas ou propostas de reforma leve, a realidade mostra que a transformação política requer uma revisão crítica dos alicerces, o que vai muito além do que se ensina nas aulas de política. É preciso um repensar radical que desmonte as redes de poder ocultas e que enfrente a tradição do clientelismo com a rigidez que a situação exige. E, nesse sentido, acredito que as propostas de mudança devem ser ambiciosas o suficiente. Um outro ponto que merece destaque é o surgimento dos novos movimentos sociais e políticos. Hoje, a gente vê uma galera que não se identifica com os partidos tradicionais e busca formas alternativas de representação, desde as redes de base até propostas que misturam iniciativas locais com pautas globais. Essa diversidade pode ser a chave para renovar a política, criando espaços onde diferentes vozes, especialmente as das minorias e dos excluídos, ganhem mais peso. Eu reconheço que os novos movimentos trazem frescor e representam uma insatisfação legítima com o status quo. Mas precisamos ter cuidado para não romantizar demais essa revolução dos barracos digitais. A representatividade não é algo que se conquista apenas com a mobilização em redes sociais. Ela exige organização, capacidade de articular propostas concretas e, principalmente, superar a inércia de um sistema que se beneficia do controle centralizado. Enquanto muitos se empolgam com o novo, o que se observa é que a estrutura política antiga, com suas alianças e acordos tácitos, continua a exercer um poder que é, por natureza, resistente a mudanças radicais. Resumindo, a gente tem desafios enormes, desde a transformação digital, passando pela reforma dos partidos, até a necessidade de repensar a burocracia e ampliar a representatividade. Mas eu acredito que, com a força dos novos movimentos e o empenho em modernizar as instituições, há espaço para uma mudança real. O Brasil pode, sim, reinventar sua política, desde que a gente não se contente com soluções superficiais. Pois bem, se há algo que tenho que deixar claro, é que a mudança verdadeira exige coragem para enfrentar estruturas profundamente enraizadas. Enquanto muitos se encantam com soluções tecnológicas ou propostas de reforma leve, a realidade mostra que a transformação política requer uma revisão crítica dos alicerces, o que vai muito além do que se ensina nas aulas de política. É preciso um repensar radical que desmonte as redes de poder ocultas e que enfrente a tradição do clientelismo com a rigidez que a situação exige. E, nesse sentido, acredito que as propostas de mudança devem ser ambiciosas o suficiente para romper com o legado que tanto prejudica o desenvolvimento do nosso país. Essa conversa trouxe à tona perspectivas que fogem do lugar comum, com argumentos que desafiam os modelos tradicionais e tocam em aspectos pouco explorados. A paixão e o comprometimento de ambos os debatedores mostram que, apesar das divergências, a busca por soluções para o Brasil é um caminho cheio de complexidades e também de possibilidades. Agradeço a participação de vocês e convido a todos a refletirem sobre essas ideias enquanto nos preparamos para a parte final do debate. Chegamos à nossa última etapa, onde vamos olhar para o futuro do Brasil e discutir os cenários possíveis diante dos desafios históricos e das mudanças tecnológicas. Hoje, a conversa vai se aprofundar em como inovações, como a revolução do Bitcoin, se encaixam num contexto político marcado por problemas antigos. Vamos nessa! Quando a gente fala de futuro, é impossível ignorar as inovações tecnológicas e os novos paradigmas econômicos. O Bitcoin, por exemplo, representa uma quebra com o tradicionalismo financeiro.
promovendo a descentralização e desafiando as instituições que por tanto tempo monopolizaram o sistema monetário. Essa revolução digital pode, de fato, abrir espaço para uma economia mais transparente e inclusiva, onde as barreiras burocráticas sejam, aos poucos, substituídas por sistemas automatizados e seguros. Imagina um Brasil que se reinventa através da tecnologia, onde a digitalização não só melhora os serviços públicos, mas também empodera o cidadão. Olha, eu não nego que o Bitcoin e as inovações digitais têm um apelo revolucionário. Mas sejamos francos, essa revolução é, na prática, uma resposta paliativa a problemas que correm nas veias do nosso sistema político. O que o Bitcoin promete é a descentralização, uma quebra das estruturas centralizadas que historicamente controlam o poder. Porém, no Brasil, esse movimento não consegue romper com uma tradição de corrupção e clientelismo que enraizou a política muito antes mesmo das tecnologias modernas existirem. Enquanto a moeda digital ganha fama no mundo, aqui a realidade é outra. O regime político segue sendo marcado por interesses obscuros e uma gestão intransparente que não se dissolve com uma inovação tecnológica. Para ser bem claro, a chamada revolução do Bitcoin é para muitos um símbolo de mudança radical. Mas no contexto brasileiro, ela acaba sendo mais um grito no vazio do que uma solução prática. O sistema político e econômico do país é um labirinto de práticas antigas e estruturas de poder que se recusam a se modernizar de verdade. Enquanto as startups e investidores internacionais se encantam com o potencial disruptivo das criptomoedas, aqui, a instabilidade política e o histórico de corrupção servem como um lembrete de que a descentralização financeira não vai automaticamente criar uma nova ordem. No fim das contas, sem uma reforma política profunda, o Bitcoin, ou qualquer inovação similar, se torna um escape simbólico para um regime que, por dentro, continua infestado por práticas clientelistas e pela falta de transparência. Acredito que o futuro do Brasil está nas mãos de quem consegue alinhar as inovações tecnológicas com reformas estruturais reais. A descentralização promovida pelo Bitcoin pode inspirar uma reestruturação do sistema financeiro e, quem sabe, estimular uma cultura de accountability no setor público. Mas é fundamental que essa mudança venha acompanhada de um esforço genuíno para renovar as instituições e eliminar as práticas corruptas que tanto nos atrasam. Infelizmente, a realidade é muito mais crua. Estamos falando de um país onde o poder se organiza em redes invisíveis que controlam desde a elaboração de leis até a distribuição de recursos. Esse poder, muitas vezes, se beneficia exatamente da opacidade e da fragilidade das instituições. Por isso, mesmo que a tecnologia avance e o Bitcoin seja celebrado como uma revolução, o que se vê é uma tentativa de mascarar a decadência de um regime que não se atualiza. Sem uma mudança radical na cultura política, que exige enfrentar de frente as práticas de favorecimento e a concentração de poder, qualquer inovação se perde num mar de promessas vazias. É preciso encarar a dura realidade. Enquanto o sistema político continuar inerte e corrupto, qualquer revolução digital será apenas uma superfície brilhante sobre um oceano de problemas. Para concluir, vejo o futuro do Brasil como uma oportunidade real de transformação, onde a convergência entre tecnologia e reformas estruturais pode, sim, romper com velhos paradigmas. A descentralização financeira, exemplificada pelo Bitcoin, pode ser o catalisador para uma nova era, desde que acompanhada por mudanças profundas nas instituições políticas e na administração pública. Eu, no entanto, mantenho um ceticismo necessário. A revolução do Bitcoin é, no melhor dos casos, um lampejo de modernidade que contrasta com um regime político enraizado em práticas de sempre. Sem uma renovação radical que destrave as estruturas de poder e elimine a corrupção, o futuro do Brasil continuará sendo uma mistura amarga de inovações superficiais e problemas históricos. É preciso mais do que hashtags e moedas digitais. É necessário um repensar profundo que, francamente, ainda parece distante. Agradecemos imensamente aos nossos debatedores por essa análise profunda e sem rodeios. As ideias apresentadas hoje nos forçam a olhar para o futuro com um misto de esperança e cautela, lembrando que a verdadeira transformação exige enfrentar os demônios do passado e repensar cada alicerce de nossas instituições. Obrigado a todos
por acompanharem este debate intenso e reflexivo. Boa noite e até a próxima.